Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula de polinômios. Nessa aula a gente vai falar sobre o Teorema de D'Alembert. Então o nome pode ser complicado, mas a ideia é muito simples, a ideia desse teorema. Então o teorema diz o seguinte: a divisão de p de x, do polinômio p de x, pelo binômio x menos a, é exata se e somente se o a, né? Aqui está com cara de alfa, né? Parece alfa. Se somente se o alfa é a raiz do polinômio p de x, tá bom? Então, o que ele está dizendo? Né? Ele está dizendo o seguinte: se P de x, se a divisão de P de x por x menos a é exata, alfa, calma aí, deixa eu voltar, né? Se a divisão de P de x por x menos alfa é exata, então alfa é raiz do polinômio P de x. E ao contrário, se alfa é raiz do polinômio P de x, então a divisão de P de x por x menos alfa é exata, certinho? Se você tem duas condições aqui, se uma condição é verdadeira, a outra também vai ser, tá? E vice-versa. As duas condições são: alfa é raiz de p de x e p de x é divisível por x menos alfa. Se uma coisa é verdadeira, a outra automaticamente vai ser verdadeira também. E pessoal, mais uma ideia importante que a gente vai ver nessa aula e nas próximas, esse conceito de multiplicidade de uma raiz. A gente até já viu, né, essa ideia lá em equação do segundo grau. Então lembra quando a gente analisa lá o sinal do delta, aí a gente fala assim, se o delta for igual a zero, a equação ela tem duas raízes idênticas, tá bom? A gente pode dizer também que essa equação do segundo grau com delta igual a zero, ela tem uma raiz de multiplicidade 2, tá bom? Ou seja, uma raiz que aparece duas vezes. E essa multiplicidade, à medida que a gente vai tratando de polinômios de graus maiores, essa multiplicidade ela pode ser igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a n, né? Dependendo aí do nosso polinômio. Então a gente diz que a multiplicidade de uma raiz a do polinômio p de x é o maior valor de n, tal que x menos a elevado a n divide p de x. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a multiplicidade da raiz, qual é a multiplicidade de 1, tá? A multiplicidade da raiz 1 no polinômio p de x. Aí eu faço o seguinte, pego o polinômio p de x, divido por x menos 1. Divisão deu exata? Beleza, eu continuo, né? Divido por x menos 1 de novo. Divisão deu exata? Continuo. Ó, já dividi duas vezes. Divido mais uma vez o quociente que sobrou por x menos 1. Divisão deu exata? Deu. Ih, já são três vezes, então já tem multiplicidade no mínimo 3. Aí eu divido por x menos 1 uma quarta vez. Agora a divisão não deu exata. Beleza, então parou por aí, tá certo? Então o 1 é uma raiz de multiplicidade 3 desse polinômio p de x. Certinho? Pessoal, dá uma olhada aqui num exemplo, né? Dois exemplinhos aí para a gente ver. Imagina que esse polinômio é p de x, que é igual a 3 que multiplica x mais 2, que multiplica x menos 5 ao quadrado. E aí, né? Quem são as raízes desse polinômio? É muito fácil. Como o polinômio ele já está aparecendo na forma fatorada, é muito fácil a gente saber o que tem que acontecer para que esse polinômio tenha valor numérico igual a zero. Né? Esse polinômio ele vai zerar, ele vai se anular quando a gente anular cada um desses fatores. Então, por exemplo, o 3 não dá para anular, né? O 3 nunca é igual a zero, mas o x mais 2 pode ser igual a zero. Ele pode ser igual a zero quando a gente fizer o x valendo menos 2. Então, menos 2 é uma dessas raízes aqui do polinômio p de x. X menos 5 elevado ao quadrado. Olha só, o que acontece aqui? Né? Quando eu tenho x menos 5 elevado ao quadrado, eu posso desmembrar essa potência como x menos 5 vezes x menos 5, tá bom? E aí o que aconteceu? O 5 ele é raiz de duas vezes, ele é raiz de multiplicidade 2, tá bom? Percebe aqui, ó, esse expoente 2 está fazendo o papel aqui do expoente n que aparece aqui na explicação do conceito de multiplicidade de raiz. Então a gente tem as raízes desse polinômio, são três raízes, né? Afinal de contas esse polinômio é um polinômio de grau 3, as raízes são menos 2, 5 e 5. Se eu não quiser dizer o 5 duas vezes, eu posso dizer simplesmente que 5 é uma raiz de multiplicidade 2. Aí o menos 2 que apareceu uma vez só é uma raiz de multiplicidade 1. Um outro tipo de problema que pode aparecer, né? Exemplo 2. Escreva o polinômio de coeficiente líder igual a 2, cujas raízes são 1, menos 1 e 2. Que história é essa de coeficiente líder? Né? É o coeficiente, pessoal, que acompanha a potência de maior grau de x.
tá bom? Então, como é que a gente vai construir esse polinômio? Você vai pegar aqui o coeficiente líder, vai destacar, e vai multiplicar por x menos cada uma das raízes que aparece. Tá? Então, se 1 é raiz, é porque esse polinômio ele admite o fator x menos 1. Tá? Por que ele admite o fator x menos 1? Quando você pegar aqui o x e substituir por 1, que é a raiz, vai zerar esse fator, consequentemente zera, né, anula todo o produto, e você tem p de x igual a zero, ou seja, você tem que aquele valor 1 é de fato uma raiz do polinômio. Então, eu estou usando aqui o teorema de D'Alembert. Se alfa é raiz, o polinômio é dividido por x menos alfa. E aí, como é que vai ficar, né? Eu tenho também o fator x mais 1, que é o fator que se anula quando x é igual a menos 1, é a segunda raiz, e tem o fator x menos 2, que é o fator que se anula quando x é igual a 2, é a terceira das raízes. Como eu quero escrever o polinômio, né, na sua forma desenvolvida, eu vou fazer aqui todas essas multiplicações, né, todas essas distributivas. Observa que x menos 1 vezes x mais 1 é um produto notável, né? Isso vai virar, aliás, um produto, é uma fatoração, né? Dá para escrever como o quadrado da soma menos desculpa, dá para escrever como o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, na multiplicação aqui da soma da multiplicação da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então a gente já pode fazer isso de uma maneira mais rápida. E depois o x ao quadrado menos 1, você multiplica aqui pelo x menos 2, né? Vai desenvolvendo, vai fazendo as contas, né? Depois multiplica tudo que sobrou por 2, vai aparecer esse polinômio 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 2x mais 4. Então é um polinômio do terceiro grau, ele admite como raízes o 1, o menos 1 e o 2. Quer dizer, esse polinômio ele é divisível de acordo com o teorema de D'Alembert, né? Ele é divisível por x menos 1, por x mais 1 e por x menos 2. Realmente foi assim que a gente construiu esse polinômio. E o coeficiente líder, o valor que acompanha o termo de maior grau, olha só, é 2, né? Quem acompanha o x ao cubo é exatamente 2. Certinho, pessoal? Então, esses são os dois tipos de problemas, né? Os dois tipos aqui de problemas mais simples, né, envolvendo essa ideia de teorema de D'Alembert. Ou você tem o polinômio que é identificar as raízes, ou você tem as raízes e quer escrever o polinômio, tá bom? São os dois sentidos aqui da leitura do teorema que a gente está vendo. Pessoal, é isso, né? A teoria é bem curtinha, é só isso mesmo. A hora de deixar os exercícios para vocês. A gente tem aí uma sequência de exercícios mais leves dessa vez, né? Peguei os exercícios da IAR, da ESA. Vamos lá, são só esses mesmo, né? Só 8 exercícios. Peço que vocês façam aí com carinho, né? Com cuidado, para exercitar, né? esse conteúdo, né? Que a gente vai ver depois, mais para frente, ele cobrado de uma forma mais, mais desafiante, né? Mais desafiadora nas próximas aulas. Bom, pessoal, gabarito ainda as questões que a gente viu e soluções no vídeo seguinte. Tchau, tchau, bons estudos.